Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Discord Física. Vocês devem estar estranhando esse microfone aqui. Na verdade, isso aqui é um headset, é um fone que eu uso para jogar videogame. Ele é fone, microfone, a gente usa para comunicação. Mas eu fiz um comparativo e eu percebi que o áudio desse headset ele é muito superior ao áudio do meu celular. Então eu vou estar gravando com ele até eu ter condições de investir em uma lapela, um áudio um pouco mais escondido, um captador de áudio mais escondido. Se o canal der certo, eu posso estar investindo em um fundo melhor, um cenário melhor, mas por enquanto vamos focar no conteúdo porque o vestibular tá perto, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo? Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou estar continuando a nossa aula sobre mecânica e o movimento. Aula passada eu ensinei sobre velocidade e hoje eu vou ensinar sobre a aceleração. Isso complementa o nosso sumário, que na primeira aula nós aprendemos sobre deslocamento e na aula 2 nós aprendemos sobre a velocidade. Eu vou estar disponibilizando um card aqui para você assistir a aula número 2. Mas lembrando que para você estar assistindo essa aula de número 3 sobre aceleração, você vai ter que estar assistindo a aula de distância e deslocamento e também a de velocidade, porque hoje vai ter uns conceitos que envolvem o que foi aprendido e o que foi ensinado na aula número 1 e na aula número 2, beleza? Então a gente está conversando sobre distância, deslocamento, escalar e vetorial, velocidade escalar e vetorial, e hoje não vai ser diferente, a aceleração vai ser escalar e vetorial, beleza? Galera, antes da gente começar a entrar a fundo no conteúdo, eu vou pedir para que você pause o vídeo, desça, se inscreva, deixe o like, ative as notificações e divulgue. O canal está crescendo muito, a gente atingiu 100 inscritos em menos de 2 semanas. Isso é ótimo, isso é incrível e eu gostaria de ter um feedback de vocês para saber se vocês estão gostando ou não. Mas, seguindo o nosso conteúdo, a aceleração também é representada por cinemática. Beleza? Então, como que eu vou começar a explicar sobre a aceleração? A aceleração do conceito de acelerar, na física básica, tem dois tópicos principais para a gente começar a entender o que seria acelerar a aceleração. Acelerar significa modificar a velocidade. O acelerador do carro modifica a velocidade que ele vai percorrer, beleza? E a aceleração é o intervalo de tempo que demorou para acontecer essa modificação, beleza? Então vamos entender aqui nesse exemplo. Os dois carros, eles vão partir do repouso. O que é o repouso? Repouso é a velocidade zero na física básica. Então, sempre que você pegar para ler uma situação, problema, quando falar repouso, é velocidade zero. Beleza, galera? Então, vamos lá. O Chevrolet Corsa e o nosso Jaguar F-Type, eles têm que atingir a velocidade de 100 km por hora. Quem vai atingir primeiro? Com certeza é o Jaguar, porque ele tem um desempenho 10 mil vezes superior que o Corsa, beleza? E quem vai desenvolver a maior aceleração? Também vai ser o nosso Jaguar, beleza? O Chevrolet Corsa, ele é inferior. E o Jaguar, ele é super superior, super superior. Quem vai desenvolver a maior aceleração em maior tempo vai ser o carro que apresenta a maior velocidade em menos tempo. Então, quanto menor o nosso tempo, maior vai ser a nossa aceleração, beleza? Isso serve para a gente entender a nossa equação. A nossa equação ela é basicamente uma equação simples de divisão, mas a gente tem que lembrar que a aceleração ela é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. O que isso significa, mano? Eu não estou entendendo. Se meu tempo for maior, isso significa que a minha aceleração vai ter que ser menor. Mas se minha aceleração for maior, isso significa que meu tempo vai ter que ser menor. Então, para isso, a gente vai entrar na nossa equação, que basicamente a aceleração, representada por A minúsculo, é ΔV, velocidade, sobre ΔT, tempo. Isso é a nossa aceleração média, beleza? Se você não está entendendo, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir a aula de velocidade, beleza? Qual que é a nossa unidade de aceleração? É metros por segundo ao quadrado. Por quê? No sistema internacional de unidades, a gente sabe que a velocidade ela é representada por metros por segundo e o tempo é representado por segundos. A gente entra numa regra de divisão de frações. A nossa regra de divisão de frações, ela diz
que eu devo manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A minha primeira é metros por segundo e a minha segunda é segundos dividido por 1. Quando não tem nada, tem 1. Então, eu vou manter a primeira, metros por segundo, e inverter a segunda, vai ficar 1 sobre S. Então, metros vezes 1 é metros, e segundo vezes segundo é segundo ao quadrado. Então, vai ficar metros por segundo ao quadrado. Vamos entender um exemplo? Esse exemplo eu também deixei na aula de velocidade. Então, acesse o card ou volte no canal e assista a aula de velocidade. Para o meu tempo S em repouso, S de segundos, beleza? Em repouso, 0. A minha velocidade por metros por segundo vai ter que ser 0 também. Mas se no meu 1 segundo a minha aceleração for de 5 metros por segundo ao quadrado, a minha velocidade vai ter que ser de 5. E meu tempo 2 segundos, a minha velocidade vai ter que ser o dobro, 10. Para 3 segundos, vai ter que ser 15. Para o 4, vai ter que ser 20. E assim a gente segue, beleza? A gente tem um exemplo aqui que eu dei agora, que a aceleração ela não foi um vetor, beleza? O vetor ele tem que ser positivo ou negativo. E o sinal ele vai depender do nosso sinal adotado no nosso referencial. Se você não entendeu, eu vou deixar também o card da aula de distância e deslocamento, onde eu expliquei os conceitos de referencial, beleza? Se for para a direita, na nossa aula de distância e deslocamento, a gente aprendeu que é positivo. E se for para a esquerda, a gente também aprendeu que é negativo. Então, se for para a direita, a nossa aceleração ela pode ser positiva, e se ela for para a esquerda, ela pode ser negativa. Repare que eu estou falando pode ser e não estou afirmando. Você vai entender isso nos nossos conceitos, beleza? Vou entrar aqui agora nos nossos conceitos. Então, galera, entrando aqui nos nossos conceitos, a gente vai ver que existem dois conceitos básicos, que a gente vai seguir o conceito de movimento juntamente com a aceleração. São conceitos de movimentos e aceleração, que é o conteúdo de hoje. Mas como que eu posso identificar e, na verdade, quais são os nossos conceitos? A gente tem o primeiro conceito, que é um conceito chamado de movimento acelerado. É um movimento que a velocidade aumenta. Então, aqui a gente tem um exemplo de o nosso novo carro do ano, o nosso Toyota Corsa 2020, beleza? Ele está seguindo para uma direção da direita, a nossa aceleração está para a direita e a nossa velocidade está para a direita. Ou seja, é um movimento em que o módulo da velocidade aumenta. Ou seja, o veículo está muito mais rápido. Beleza? Ele está cada vez mais rápido. A gente também tem o nosso conceito que, no slide anterior, eu disse que talvez poderia ser positivo e talvez poderia ser negativo. Mas isso não significa que a nossa aceleração ela vai ter um módulo negativo ou um módulo positivo, dependendo do seu sinal. Na verdade, ela pode ser uma aceleração positiva no lugar negativo, pois sempre que a nossa aceleração e a nossa velocidade aumentarem e apontarem para o mesmo sentido, obviamente a nossa velocidade vai aumentar. Então, a gente tem para o sinal esquerdo, que é negativo, a aceleração para o sinal esquerdo, que é negativo, e a velocidade para o sinal esquerdo, que é negativo. Mas a nossa aceleração ela vai aumentar, beleza? Porque o nosso módulo de velocidade teve os sentidos apontados para a mesma direção. Então, basicamente, você tem que ver se os sentidos são iguais para você dizer se a aceleração é uma aceleração de um movimento acelerado ou do nosso próximo conceito, que é o movimento retardado. Galera, não dê risada, pois retardado é uma palavra que é muito feia de usar e geralmente ela é retratada para insultar. Mas pessoas que estão ligadas com a doença de síndrome de Down, elas apresentam um pouco de ofensa, pois elas são diretamente ofendidas com isso, entendeu? Então, aqui no nosso canal de Code Física, a gente respeita qualquer tipo de síndrome e qualquer pessoa e qualquer coisa. Então, se você achou graça, pare, porque isso é uma coisa séria. Mas, na física, a gente também retrata como retardado um movimento que possui uma velocidade que diminui. Retardado, se você não gostar de usar essa palavra, ela pode ser popularmente substituída por desacelerado, beleza? O movimento desacelerado é um movimento que o módulo de velocidade diminui mais devagar. Ou seja, o veículo ele está cada vez mais devagar. Mas a gente tem um sentido oposto da velocidade. É o mesmo esquema.
o nosso carro, nosso novo Toyota Corolla 2020, carro do ano, tem a minha aceleração no sentido oposto da minha velocidade. É como se o carro estivesse indo numa velocidade de 50 km e ele vai freando aos poucos. A minha aceleração vai contrária ao sentido da minha velocidade. Então, isso vai diminuir. Isso é um movimento retardado ou desacelerado, beleza? Se você está com dificuldades, a gente tem que reparar que somente o sinal da aceleração, ele não é o suficiente para descobrir se o nosso movimento ele é acelerado ou se ele é retardado, desacelerado. Ele é necessário para você comparar a nossa aceleração com o sentido da velocidade. Então, se os nossos sentidos forem iguais, a gente vai ver que a gente tem um movimento acelerado. E se forem diferentes, a gente vai ver que a gente tem um movimento retardado. Beleza? Então, seguindo agora para os nossos exercícios, porque a aula de hoje tá muito fácil. Beleza, gente? Vamos lá então, galera, para o nosso último tópico da aula de hoje, que são os famosos exercícios de vestibular, beleza? Bom, a aceleração ela vai entrar como assunto básico para as nossas próximas equações dos nossos próximos conteúdos. Por enquanto, ela está muito fácil de resolver, muito sucinta a maneira que a gente aprende, mas ela vai acabar complicando um pouco mais porque ela vai entrar como item principal em outras equações. Então, ela não vai entrar como apenas um problema para você resolver, e sim você vai ter que resolver ela para conseguir resolver um problema futuramente. Mas, por enquanto, vamos focar o que a gente aprendeu para a gente conseguir usar isso nos nossos próximos assuntos que vamos tratar. Peguei um exercício aqui da IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, que é uma das faculdades excelentes aqui de São Paulo, é uma das minhas opções também. Óbvio que eu penso em fazer USP também, gente, mas se não der certo, a IFSP é uma opção também, beleza? Então vamos ler o que ele está pedindo aqui. Um dos carros mais rápidos do mundo é a Bugatti Veyron, que alcança a velocidade máxima de aproximadamente 410 km por hora, conseguindo chegar de 0 a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. Nesse intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração escalar média do carro é, em metros por segundo ao quadrado, aproximadamente de... Vamos lá, vamos anotar os nossos dados, que assim a gente não se perde, beleza? No nosso problema, né? Ele fala que o carro ele consegue chegar de 0, que seria o repouso, a 99 km por hora. Então, a velocidade que a gente vai usar aqui é o nosso 99 km por hora. Então, a gente vai colocar 99 km por hora, beleza? Vou diminuir um pouquinho essa letra, porque ela tá gigante aqui, só um momento. E vamos ler. Em aproximadamente 2,5 segundos. Então, o nosso tempo é de 2,5 segundos, beleza? Então, a gente vai ter que calcular a nossa aceleração. A gente sabe que a nossa aceleração ela é de velocidade dividida por tempo. Mas, se o problema está pedindo em metros por segundo ao quadrado e a nossa velocidade está em quilômetros por hora, na aula passada sobre velocidade, eu ensinei que para você conseguir converter uma coisa em quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Lembrando, pela última vez, que se você não assistiu a aula de velocidade, pause agora essa aula e reveja a aula de velocidade se você teve alguma dúvida ou assista, pois você vai ficar perdido e não vai entender nada do que eu estou dizendo aqui, beleza? Mas continuando o nosso exercício, a gente vai fazer 99 dividido por 3,6. Isso aqui vai dar um total de 27,5 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade, 27,5 metros por segundo é a nossa unidade e a gente vai usar ela como velocidade, beleza? Então, fazendo isso, a gente só vai jogar na nossa fórmula, que é a aceleração igual a nossa velocidade sobre o nosso tempo. Então, vou colocar aqui aceleração igual ΔV sobre ΔT. Beleza? Deixa eu só colocar isso aqui de preto também para não ficar desproporcional. Beleza, ΔV sobre ΔT, então a gente vai jogar o nosso ΔV, que a gente achou que foi 27,5,
E o nosso ΔT, que já está em segundos, não tem necessidade de converter. Então, a gente vai fazer 27,5 sobre 2,5. Nossa aceleração, então, vai ser de 11 metros por segundo ao quadrado. E o problema acabou aqui, beleza? Indo aqui para o nosso próximo exercício, é um exercício da UFRGS. Vamos ler ele aqui e ver o que ele pede. 3 maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir a velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 440 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado é... Vamos então, galera, anotar os nossos exercícios, beleza? A gente viu que a velocidade que nós temos que usar, ela está em km por hora. Então, a gente vai converter ela também. Mas antes de tudo, vamos anotar os dados para a gente não se perder. Então, a gente sabe que o nosso ΔV é de 540 km por hora. E também ele dá o nosso tempo, que é de 2,5 minutos. Então, ΔT igual 2,5 minutos. Beleza? Bom, tem duas coisas que estão erradas aqui, que ele está pedindo em metros por segundo ao quadrado, e a minha velocidade está em quilômetros por hora, e o meu tempo está em minutos. Então, isso não é nada menos que estranho. Vamos aqui converter a nossa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos agora transformar os nossos 540 km por hora para metros por segundo. Então, a gente vai dividir 540 sobre 3,6. Isso aqui vai ser a nossa velocidade nova. Então, ΔV vai ser igual a 540 por 3,6, vai dar 150 metros por segundo. É a velocidade que a gente vai estar usando agora, beleza? Então, a gente vai ter que converter agora também o nosso tempo, porque o nosso tempo está em minutos e a gente precisa deles para segundos. Então, vamos converter eles usando a nossa regra de 3. Então, como a gente já descobriu a nossa velocidade em metros por segundo, a gente tem que fazer o tempo em segundos usando a nossa regra de 3. A gente sabe que em 60 segundos tem 1 minuto. Então, em 2,5 minutos, a gente tem x segundos. Então, vamos fazer a nossa regra de 3. Vamos fazer ela direto aqui para prevalecer o nosso pouco espaço que nós temos aqui, beleza? Se você não sabe fazer a regra de 3, eu ensinei ela na nossa aula de distância e deslocamento. Eu vou deixar aqui o card mais uma vez para você acessar, beleza? Então, vamos lá. Em 1 minuto, existem x segundos. Então, 1 vezes x dá x. Isso é igual a 60 vezes 2,5. Isso aqui vai dar um valor de 150 segundos. Então, vamos direto aqui, beleza? A gente sabe que o nosso tempo agora vai se jogar em 150 segundos. Então, a gente vai jogar isso aqui na nossa conta de aceleração, onde a gente sabe que a aceleração é ΔV. Vou escrever aqui melhor. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração ela é igual a ΔV 150 sobre ΔT 150 também. Olha que legal, gente. Eu não tinha feito esse exercício antes. Primeira vez que eu tô fazendo, eu não sabia que ia ser 2 valores iguais. Então, a gente sabe que quando tem a mesma coisa dividindo pela mesma coisa, o resultado vai ser 1. Beleza? Então, vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. E o nosso exercício acabou. Note que é bem simples fazer essas contas aqui, beleza? Então, vamos seguir para o nosso próximo exercício. Então, galera, vamos seguir para o nosso último exercício de hoje. É um exercício bem simples, igual aos outros. Vamos ler. Ele caiu na Unirio. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para que caçam outras espécies em busca de alimentação.
O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Muito rápido, gente. Determine a aceleração escalar média desse mamífero. Então vamos lá, começando a anotar os nossos famosos dados. Beleza? Bom, a nossa velocidade, a nossa ΔV, é de 72 km por hora. E o nosso tempo, ΔT, é de 2 segundos. Vou colocar aqui igual 2 segundos. Bom, vamos jogar isso na nossa equação, mas antes, igual todos os exercícios, a gente vai ter que converter. Lembrando que a física, ela exige que você faça as conversões. O vestibular, ele tende você ao erro. Se você não fizer conversão, você vai provavelmente errar, porque sempre existem aquelas alternativas que foram feitas especificamente para as pessoas que não fizeram a conversão. Então, lembre de converter sempre que necessário, beleza? Então, a gente vai ter que transformar os 72 km por hora para metros para segundo. Então, a gente vai dividir os 72 por 3,6. Isso aqui vai dar um total de 20 metros por segundo, é a nossa velocidade nova. Então, eu vou colocar aqui de preto, ΔV é igual a 20 metros por segundo. É o que a gente vai estar utilizando aqui, beleza? Só esticar aqui para caber tudo. Então, eu vou colocar lá no canto para a gente poder usar. Então, a gente já pode jogar isso na nossa equação, que é um exercício super simples, gente. Como eu disse, a aceleração ela vai ficar simplória agora, porque depois ela vai ser aprimorada e encaixada em outras equações, beleza? Então, nossa equação é ΔV sobre ΔT. Isso aqui vai dar um total de 20 sobre 2, que é o nosso tempo. Isso aqui vai dar um total, então, por final, de 10 metros por segundo ao quadrado. E a aula de hoje acabou. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Por favor, lembrando mais uma vez, se você gostou e quiser mais vídeos, por favor, compartilhe, se inscreva, deixa o like. E então, até a próxima aula. Um beijo! Então, galera, só lembrando que eu vou estar deixando o link do nosso trabalho, da nossa apresentação aqui na descrição, beleza? Vou colocar aqui na descrição para a gente poder estar assistindo e podendo estar revisando, beleza? O link está aqui. Então, muito obrigada por você que assistiu e novamente um beijo!